Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. Eu vou ser muito breve no que eu vou falar aqui, para a honra e glória do meu Senhor Jesus Cristo, que Ele cresça e eu diminua. A palavra que eu vou dizer se encontra em Números, capítulo de número 13, versículos de número 28 ao versículo de número 30, já é o suficiente pela graça e misericórdia. Diz assim: Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitavam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitavam nas montanhas, os cananeus habitavam perto do mar, à beira do Jordão. Então Caleb fez o povo se calar diante de Moisés e disse: Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, o que eu acho interessante nessa passagem, se você tomar a leitura de Números 13, você vai ver que no versículo de número 1, o Senhor vai dizer para Moisés: Moisés, envie alguns homens para que espiem a terra de Canaã, que vou dar aos filhos de Israel. Percebe-se que Deus, Ele fez uma promessa para o povo, dizendo que daria a terra de Canaã, uma terra que emana leite e mel. Só que eu acho tremendo que Moisés vai enviar os homens, e depois de 40 dias, depois de percorrer a terra, eles vão voltar até Moisés, os espias que Moisés tinha enviado. Eles vão voltar após 40 dias, e eles vão fazer um relatório a respeito da terra. E eles vão dizer assim: Moisés, a terra que o Senhor nos enviou, ou a terra que o Senhor nos prometeu, é uma terra que emana leite e mel, é uma terra muito boa, a terra é frutífera. Só que tem um porém, Moisés, ali tem os filhos de Anak. Quem eram os filhos de Anak? Descendente de gigante. Sabe o que eu acho tremendo nisso aqui? Percebe que Deus, Ele fez a promessa, só que Deus não revela gigante na terra. Foi os espias que descobriu o gigante. Eu já tinha falado dessa passagem, só que entenda comigo isso. Percebe? Deus faz promessa, só que Deus não revela que na terra tinha gigante. Eu acho tremendo o jeito que Deus faz as coisas. Sabe por quê? Porque se Deus revelasse gigante na terra, eles não iam querer tomar posse da terra. Eles não iam querer saber espiar a terra. Então por isso que Deus não revela gigante. Deus faz promessa que Deus não vai revelar o que você vai enfrentar. Porque se Deus revelar, você não vai querer saber da terra. Tá entendendo? Porque hoje em dia, quando se fala de promessa, todo mundo quer. Quando se fala que Deus vai dar, todo mundo levanta a mão. Só que quando se fala de dificuldade, foi o que aconteceu nessa passagem. Percebe que Deus diz: Moisés, envia alguns homens que vão dar a terra de Canaã. Eu vou dar para os filhos de Israel. Percebe que Deus disse que daria. Só que Moisés que vai enviar os espias. E eles vão descobrir que na terra tinha filhos de Anak. Os filhos de Anak eram gigantes. Só tinha problema na terra. Olha que tremendo. Deus fez promessa que Deus não revela problema na terra. Eita glória. Sabe por quê? Porque se Deus revelar problema para mim e para você que a gente vai enfrentar, você não vai querer saber de tomar posse da promessa. Eita glória a Deus. Por isso que Ele deixa você descobrir. Aleluia, Jesus. Aí sabe o que eu acho tremendo nisso aqui, irmão? Olha que forte isso. Percebe que no versículo de número 28, eles vão começar a falar da terra. E eles vão dizer assim: Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitavam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitavam nas montanhas, os cananeus habitavam perto da... Eita glória! Perto do mar, à beira do Jordão. Aí a Bíblia fala que Caleb fez o povo se calar. Olha que tremendo, irmão. Isso aqui que me chamou a atenção. Por que Caleb fez o povo se calar? Entenda isso. A Bíblia diz que Caleb fez o povo se calar diante de Moisés. Sabe por que Caleb fez o povo se calar? Sabe por que Caleb fechou a boca do povo? Porque percebe que o povo está dizendo: Não, Moisés, na terra tem amalequitas, tem amorreus, tem heteus, tem jebuseus. Olha que tremendo, irmão. Percebe que o povo só está olhando para problema. Então por isso que Caleb vai calar eles. Caleb fez eles se calar. Sabe por quê? Porque quando se fala só de problema, você não consegue alcançar aquilo que Deus tem para você. Então por isso que Caleb fez o povo se calar. Porque Caleb não aguentou vendo o povo falar de problema que havia na terra. Porque eles só vão falar de problema. E vão se esquecer que quem prometeu para eles é fiel de fazer eles chegar. Porque a Bíblia diz que foi Deus que prometeu. Deus disse: Moisés, envia que eu vou dar para eles. Só que quando chega na terra, eles começam a falar de problema diante de Moisés e diante de toda a congregação de Israel. Aí por isso que Caleb fez eles se calar. Por isso que Caleb fez os homens se calar. Esses homens que estão falando de problema eram homens que tinham ido com Caleb. Caleb não foi sozinho. Só que Caleb fez eles se calar. Por quê? Porque eles estão olhando para problemas apenas. Quando você olha apenas para problema, quando você olha apenas para a circunstância da sua vida, você não consegue avançar para o que Deus tem para você. Por isso que Caleb fez eles se calar. Olha que tremendo isso. A Bíblia diz que Caleb fez eles se calar diante de Moisés. Por quê? Porque eles estavam olhando para amalequitas,
estavam olhando para Jebuseus, para Heteus, para Amorreus. Percebe só problema. E eles vão começar a falar de problema diante de toda a congregação de Israel. Então por isso que Caleb fez ele se calar. Porque Caleb entende. Ei, para de falar de problema. Porque quando se fala de problema, a gente não consegue alcançar daquilo que Deus tem para nós. Por isso que Caleb fez ele se calar. Olha que tremendo, irmão. Foi Deus que prometeu. Mas o problema é que você vive falando de problemas. Quem prometeu para você é fiel. A Bíblia diz que Deus não é filho do homem nem para que minta nem para que se arrependa. Porventura, prometendo ele não cumprirá? Deus é fiel para cumprir. Mas o problema é que o povo estava visando o problema. Estava visando o gigante na terra. E se esquecendo de quem fez a promessa para eles. Porque é isso que acontece. Quando você começa a olhar só para o problema que surgiu, você se esquece que quem te prometeu é fiel. Para de olhar para a sua circunstância. Talvez você está olhando só para a circunstância da sua vida. Talvez você está olhando só para o problema que surgiu para você. Para de olhar para o problema. Porque quando você olha para o problema, você não consegue chegar adiante. Você não consegue. Você quer ver uma coisa? Sabe o que eu acho bonito em Deus? Que Deus nunca vai dar algo pra gente sem a gente passar por dificuldade. Sabia disso? Isso aqui é bíblico. Você quer ver uma coisa? Eita glória. Você lembra de Davi? A Bíblia diz que Davi, ele vai ficar sabendo que Golias havia se levantado. E Golias vai afrontar o exército do Senhor durante 40 dias. Aí a Bíblia diz que Davi vai até o local onde Golias estava. A Bíblia diz que Davi vai ouvir Golias afrontando. E Davi vai ficar sabendo que o rei Saul daria riqueza. Daria a filha dele como herança para quem matasse Golias. Aí a Bíblia diz que Davi fica sabendo disso. Só que percebe, Davi está ciente que o rei Saul vai dar riqueza, vai isentar a casa do seu pai de pagar imposto e daria a filha em casamento. Davi vai ficar sabendo disso, só que Davi entende. Peraí, para mim receber riqueza de Saul, eu vou ter que matar Golias. Eu vou ter que passar pelo gigante. Tá entendendo? Porque Deus não dá promessa sem primeiro você passar por problema, rapaz. Eita glória. Não existe conquista sem passar por uma batalha. Não existe vitória sem passar por guerra. Não existe. Aleluia, Deus. Tá entendendo o que Deus está falando para você aqui? Eita, Jeová tremendo. Aleluia. Tá, olha que tremendo isso. A mesma coisa foi nessa passagem. Percebe? Deus disse que daria a terra. Só que quando chega lá, eles vão descobrir que na terra tinha Amorreu, tinha Jebuseus. Deus não falou que na terra tinha isso. Deus apenas disse que daria. Foi os espias que descobriram que na terra tinha problema. Eita glória, Deus não vai... Eita, Deus nunca vai te revelar o que você vai enfrentar antes de chegar naquilo que Ele determinou para você. Mas você vai chegar. Porque quem te prometeu é fiel. Tá entendendo isso aqui? Você tá entendendo o que Deus está falando com você? Percebe que Deus disse que daria a terra. Só que os espias foram ver a terra. E quando chega lá vai descobrir que na terra tinha Amorreus, tinha Jebuseus, tinha só problema na terra, irmão. Só problema na terra. Aí eu acho tremendo que no versículo de número 33, olha o que eles vão dizer. Olha o que eles vão dizer. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos próprios olhos deles. Irmão, sabe o que eu achei tremendo nesse versículo? Percebe que eles vão dizer assim: a gente era como um gafanhoto diante deles, e assim éramos nós perante eles. Sabe o que eles estão dizendo, irmão? A gente era tão pequeno perto daqueles homens, eram homens de alta estatura, eram gigantes, a gente se sentiu pequeno. Só que eu acho tremendo. Sabe o que eu acho tremendo nisso? Eles eram pequenos, mas quem prometeu para eles é maior. Eu vou repetir isso aqui, rapaz. Percebe? Deus disse que daria a terra. Só que quando chega na terra, eles vão se achar pequenos diante daqueles homens, porque eram homens grandes, eram gigantes. Só que eles se esqueceram que quem prometeu para eles é maior. Foi Deus que prometeu. Deus é grande, rapaz. Deus é soberano. Eita glória. Deus é soberano. Olha que tremendo, irmão. Eles falaram assim, ó: a gente era como um gafanhoto diante daqueles homens. Olha que eles estão se sentindo tão pequenos. Eles estão se comparando com o inseto. Eles estão se comparando com o inseto diante daqueles homens. Estão se vendo pequeno diante daqueles homens. Mas maior é Deus. Talvez você está se sentindo assim. Você está se sentindo pequeno diante da sua dificuldade. Mas lembra que quem te prometeu é grande, rapaz. Eita, glória a Deus, aleluia. Uma vez, vou contar uma parábola para você poder entender. Uma vez, um filho perguntou para o pai: pai, qual é o tamanho de Deus? Uma criança perguntou isso para o pai. E o pai disse assim: e agora, meu Deus, como que eu vou responder essa criança? Até que o pai olhou para cima e o pai viu um avião. E o pai disse assim: filho, Deus é como aquele avião. E o avião estava longe. Aí a criança pegou e falou assim: pai, nossa, como Deus é pequeno. O pai pegou esse filho, levou até o aeroporto. Quando chegou lá, ele falou para o homem: qual é o maior avião que você tem aqui? O homem falou: você vai chegar em tal lugar, você vai ver o maior avião. Quando chega lá,
Ele mostra o avião para o filho fala, nossa pai, que grande esse avião. O avião era grande, era imenso. Então percebe, de longe, a criança viu o avião pequeno, mas quando chegou de perto, o avião era grande. Assim somos nós diante de Deus. Quando a gente está longe de Deus, a gente vê Deus tão pequeno diante da nossa dificuldade. Mas quando a gente se aproxima de Deus, a gente vê o quão grande é o nosso Deus e quão pequena é a nossa dificuldade. Percebe que nessa... Eita, glória a Deus. Percebe que nessa passagem aqui... Eita, oh glória. Percebe que nessa passagem aqui, eles vão dizer assim, a gente era como um gafanhoto. Eles estão se sentindo pequenos diante daqueles homens, mas quem prometeu é maior. Se aproxima desse Deus, você vai ver o quão grande é seu Deus perto da sua dificuldade. E você vai ver que a sua dificuldade era tão pequena perante o teu Deus. Eita, glória a Deus, aleluia, meu Deus do céu, rapaz, é muito forte o que Deus está falando aqui. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, mano, eu acho tremendo, irmão, isso aqui, eu estou tão impactado com isso. Porque percebe, olha isso aqui, presta atenção nisso. Olha o que eles estão dizendo. A gente era como um gafanhoto. A gente era como um gafanhoto, assim éramos nós, aos próprios olhos deles. Então percebe, eles estão se enxergando pequeno. E os gigantes que viram eles, também viram eles pequeno. Por quê? Porque quando você se sente pequeno, o inimigo também vai ver que você é incapaz. Tá entendendo? Eita, glória a Deus. Então percebe, eles estão dizendo assim, a gente era como um gafanhoto, a gente era pequeno, perto daqueles homens. Mas eles, quem foi que fez a promessa para eles lá atrás? Foi Deus. Deus disse que daria. Então percebe, eles podem se sentir pequeno, mas quem prometeu é maior. Deus é grande, rapaz. Você pode se sentir pequeno, você pode se sentir pequeno e incapaz, mas quem te prometeu é fiel para cumprir. Oh, glória a Deus, aleluia a Deus. Eita, Jeová tremendo, aleluia. Irmão, para de se sentir incapaz. Para de falar que você não consegue. Quem te chamou é Deus, Deus que te chamou. E se Deus te chamou, porque Ele vê capacidade em você. Sabe o que eu acho bonito em Deus? A Bíblia diz que Deus nunca vai deixar a gente ser tentado além daquilo que não suportamos, porque juntamente com a tentação virá o livramento. Mas sabe o que eu acho tremendo nisso? Percebe, Deus nunca vai dar algo que a gente não suporte. Deus disse que daria a terra, tinha problema na terra, mas Deus viu que eles eram capazes de enfrentar aquela dificuldade, rapaz. Mas sabe o que eu acho tremendo? Que eles vão se sentir incapazes, vai dizer que não consegue. Só Caleb está dizendo, vamos, a gente é capaz. Aí os homens que estavam com Caleb vão dizer, Caleb, a gente não é capaz. Olha que tremendo, irmão, Deus disse que daria a terra, mas eles estão se sentindo capazes. É assim que Deus faz. Se Deus chamou a gente, Deus vê capacidade na gente. Deus nunca vai dar algo pra gente que a gente não é capaz de suportar. Você lembra da parábola que Jesus disse? Em Mateus 25, se eu não me falha a memória, Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu para se ausentar do país. Só que antes de ele sair para se ausentar, ele vai chamar os 3 servos. Para cada um ele vai depositar talento. Vem o primeiro servo e para o primeiro servo ele deposita 5 talentos. Vem o segundo servo, ele deposita 2 talentos. E vem o terceiro servo, ele deposita um talento, de acordo com a capacidade de cada um deles. Percebe que a Bíblia diz que nessa parábola, ele vai depositar talento de acordo com a capacidade. Percebe, para um ele dá 5, para outro ele dá 2 e para um ele dá 1. De acordo com a capacidade. Ele sabia que tinha pessoas que aguentavam mais. Ele sabia que tinha outros que aguentavam menos. Ele sabia que tinha um que depositava apenas 1 talento, porque ele sabia que aquele 1 era capaz de carregar só 1. Deus nunca vai te dar algo que você não suporte, rapaz. Nunca. Eita, glória a Deus. É de acordo com a tua capacidade. Deus sabe o que eu sou capaz. Deus sabe o que eu aguento. Deus sabe o que você aguenta. Se Deus te prometeu, você está passando por problema, lembra que esse problema você é capaz de vencer. Aleluia, Deus. Para de visar problema. Oh, glória a Deus. E nunca se esqueça disso aqui, irmão, para finalizar, porque foi até aqui que Deus me deu. Nunca se esqueça disso. Guarda isso no seu coração. Deus nunca vai te dar uma promessa sem primeiro você passar por dificuldade. Você vai passar por problema, não tem como. Isso é inevitável, porque promessa não vem de mão beijada. Você quer ver uma coisa? Presta atenção nisso aqui. Deus disse que daria a terra. No versículo de número 13, capítulo de número 13, versículo 1, Deus disse que daria. Só que no versículo de número 28 ao diante, eles vão descobrir gigante. Percebe? Deus fez a promessa, só que Deus não revela gigante. É você que vai descobrir gigante. Então percebe, a promessa foi feita, mas a dificuldade é você que descobre. Aleluia. A mesma coisa foi com Davi. Davi está ciente que o rei Saul ia dar riqueza, ia incentar a casa de seu pai de pagar imposto, iria ter a filha do rei como casamento. Eita, só que percebe que Davi está ciente, para obter riqueza do rei Saul, ele tinha que matar Golias, tinha que passar por gigante. Está entendendo o que Deus está falando com você?
Percebe? A promessa está feita, mas você vai ter que passar por problema para poder alcançar aquilo que já está terminado para a tua vida. Aleluia. A promessa já está determinada. A promessa está feita. O que Deus tem para você está pronto. Só que o problema vai surgir. Então não desanime. É meia caminhada. Seja como Caleb. Somos capazes de fazer isso. Somos capazes. Percebe que Caleb está com espírito de ousadia. Olha o que Deus disse a respeito de Caleb. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso. No versículo de número 23, olha o que Deus disse. Nenhum deles verá a terra que jurei e prometi aos seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram verá. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Sabe o que eu achei tremendo? Eu falei, por que só Caleb vai tomar posse da terra? Porque Caleb disse assim, a Bíblia diz que Caleb fez o povo se calar diante de Moisés. E Caleb disse, somos capazes de fazer isso, vamos para cima. Aí Deus disse o que para Moisés? Moisés, só Caleb vai tomar posse da terra. Porque visto que nele houve outro espírito. E qual é o espírito que houve Caleb? 1 Timóteo 7. Eu não te dei espírito de covardia, mas de ousadia, de amor e de equilíbrio. Aleluia, Deus. Percebe que Caleb estava com o espírito de ousadia e não de covardia. Por isso que Deus disse que Caleb tomaria posse da terra. Porque Deus gosta de ousado e não de covarde. Eita, glória a Deus. Aleluia. Vou repetir isso aqui, rapaz. Deus não gosta de covarde. Deus gosta de gente ousada. Aleluia, Deus. Tá entendendo? Eita, Jeová tremendo. Tá entendendo porque Deus disse que Caleb tomaria posse da terra? Porque nele tinha outro espírito, o espírito de ousadia. Aleluia. Agora os homens que foi com ele era covarde. Porque percebe que os homens vão dizer assim, a gente não é capaz. Olha que tremendo, Caleb com ousadia. Os homens estavam com ele com covardia. Porque quem é covarde não tem coragem de avançar. E não suporta ver outros tentando avançar. Tá entendendo? Deus gosta de gente ousada, irmão. Deus nos deu espírito de ousadia, não de covardia. Olha que tremendo. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia. Deus gosta de ousado, irmão. Deus não gosta de covarde. Você lembra o que Deus falou para... Eita, glória! Você lembra o que Deus falou para Gideão? Gideão, chama os homens aí, Gideão, que você tem. Gideão tinha, irmão, um exército numeroso. Só que Deus disse assim, Gideão, aqueles que tiver com medo, mandem para casa. Quando Gideão disse, os que tiver com medo, vai para casa. A Bíblia diz que 28 mil foi embora. Por que foram embora? Porque tinha medo. Deus não chama medroso, Deus chama ousado. Aí ficou 300. Olha que tremendo, irmão, de 28 mil, ficou só 300. Ficou só 300, irmão. Por quê? Porque Deus não gosta de covarde, irmão. Deus gosta de gente ousada. Deus gosta de corajoso. Tá entendendo? São esses que Deus chama. São esses que tem coragem de abrir a boca e falar. Aleluia, Deus. Dessa maneira, Pai. Tá entendendo? Aleluia, Jesus. Que Deus fale contigo. Foi até aqui que Deus me deu. Para honra e glória ao Senhor. Que Ele cresça e diminua.